Fala, investidores, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal de podcast da Invest Dicas. E hoje, uma quinta-feira muito especial, estamos com a Juliana Benvenuto, né? Benvenuto, especialista em investimentos internacionais. Uma honra te receber aqui hoje. Já tentamos outras ocasiões, não deu certo, mas começamos agora um ano com o pé direito, né, Ju? Com certeza, Léo, é um prazer enorme. Muito obrigada pelo convite. Tô super animada, acho que vai ser um papo super gostoso. Ju, se conhecemos na Conexão M Banco, né? Você palestrou lá. Conta um pouquinho como é que foi. Foi um evento incrível, pessoal super engajado. Realmente a gente vê que o internacional ele está movimentando a turma. Tem muita gente interessada em olhar para esse mercado, porque está começando ainda, mas as pessoas já entenderam a importância. Não só os investidores, como também os profissionais de investimento. Então Isso é muito verdade. legal, muita gente, bem bacana mesmo. Não, lá a gente conversou, mas foi bem rápido, né? A gente teve que ser bem objetivo. Agora, hoje, eu quero saber mais da Ju, a sua carreira, a trajetória profissional. Como que você fez para chegar hoje até essa sua carreira brilhante? Bacana, então deixa eu te contar um pouquinho, tentar passar rapidamente aí pelo meu histórico. Eu sou formada em Relações Internacionais, depois eu fui para os Estados Unidos fazer uma extensão universitária em Administração na Universidade da Califórnia em Riverside, e foi aí que meus olhos brilharam para o mercado financeiro, porque eu estagiei num escritório de gestão de patrimônio, depois eu fui contratada, fiquei lá na Califórnia 1 ano e meio, trabalhando por volta de 1 ano. E foi uma experiência super bacana. E ali acho que eu tive uma virada de chave muito grande, Léo, porque eu realmente vi a diferença de mentalidade entre brasileiro e americano com relação a investimentos. Acho muito grande, né? Total, e isso me marcou muito, porque aí comecei a entender mais sobre investimentos. E, poxa, você vê que lá as famílias investem em bolsa. Mais de 50% das famílias americanas investem em bolsa. Em bolsa mesmo, um risco? Em bolsa. Porque aí a gente vai falar mais sobre isso, mas a forma que o americano vê risco é muito diferente da forma que a gente vê risco. E culturalmente falando, né, é diferente. Então, assim, você tem famílias dando de presente uma ação pro filho, pro neto. Então é algo muito legal, enraizado na cultura americana e que a gente não vê aqui. Então isso me marcou bastante porque eu voltei pro Brasil por questões pessoais depois. Saí do mercado financeiro, fui trabalhar na empresa do meu pai para ajudar ali na parte administrativa, enfim, ele tem uma empresa de comércio e representação de máquinas operatrizes, então eu saí do mercado financeiro, fiquei lá. A ideia era ajudar no primeiro momento, depois eu acabei ficando mais do que deveria, fiquei quase 4 anos com ele. Isso aqui em São Paulo, depois que voltou. voltou. Aqui em São Paulo, perfeito. Ó, eu fui para os Estados Unidos em 2012 e voltei no final de 2013. E era um momento ruim também aqui no Brasil. E aí fiquei com ele, a ideia era ajudar por um tempo, acabou que se estendeu bastante, foi bacana, enfim. Mas não fazia nada muito do mercado financeiro, mas eu sabia que eu queria voltar para o mercado financeiro. Então, no período, eu fiz pós-graduação em finanças, comecei a operar na bolsa sozinha, então foi muito legal, porque tinha pouco dinheiro na época, fui fazendo operações assim. Primeiro você começa comprando uma ação, aí, deixa eu operar opções, deixa eu ver como é que funciona. Nossa, eu já tentei, perdi muito dinheiro já com isso. Exato, comecei a fazer operação long and short, aí você vai se empolgando, aí comecei a alavancar, fazer day trade, e aí o pouco dinheiro que eu tinha eu perdi tudo. Mas foi uma baita experiência justamente porque acho que isso me transformou na profissional que eu sou hoje. Então é muito bom você viver na prática experiências como essa, para justamente saber o que fazer e o que não fazer e como passar isso para as pessoas. Mas enfim, acho que é legal trazer da minha experiência lá fora é que eu realmente vi essa diferença de cultura entre americanos e brasileiros. Eu sabia que aqui no Brasil a gente estava muitos passos para trás. O investimento aqui ainda era muito pouco falado, lá na época 2011, 2012, 2013. E eu sempre tive essa vontade de ajudar as pessoas. Falar, poxa, as pessoas não conhecem muito sobre isso, eu também estou aprendendo agora, mas eu gostaria que as pessoas soubessem mais, realmente começassem a investir, porque isso pode mudar a vida das pessoas. E aí depois, quando eu consegui voltar para o mercado financeiro, esse era um pouco do meu propósito, porque eu acho que quando a gente trabalha, é óbvio que não dá pra gente fazer só o que a gente gosta, né? Na verdade, a gente tem que gostar do que a gente faz. E é importante ter um propósito por trás. E esse propósito de querer ajudar as pessoas é o que sempre me motivou na busca para uma carreira dentro do mercado financeiro. Então, eu entrei na assessoria de investimentos. Lá na época, foi no Itaú. Eu comecei a atender cliente.
E era até engraçado porque eu recebi... Não era o Ion ainda não, né? Não, ainda não existia o Ion. Eu comecei a receber alguns feedbacks de gestor, que eu era muito professora. Que eu perdia muito tempo falando com o cliente, ensinando. E, enfim, que eu deveria, né, ter uma agilidade maior. E aí eu percebi, pô, mas eu gosto de ensinar. É algo que eu gosto de fazer. Enfim, segui na carreira ali, obviamente fui me ajustando. Passei por algumas outras instituições financeiras, passei pelo Santander, passei pela XP. E sempre nessa carreira comercial atendendo o cliente, o que para mim sempre fez muito sentido, mas em determinado momento eu comecei a me questionar um pouco, enfim. Passei por um momento muito difícil na minha vida, que foi depois da saída da XP em janeiro de 21. Eu fiquei um tempo sem trabalhar. E nesse período, na verdade, sim, foi um período difícil, mas ao mesmo tempo eu olho e falo, cara, como as coisas não acontecem por acaso. Em março de 21, eu perdi minha mãe pro Covid. E Foi difícil no período, né? muito difícil. Mas olha que engraçado, né? Só fazendo um parênteses aqui pra minha vida pessoal, eu fui demitida da XP em janeiro de 21. E eu queria mudar de carreira, já não estava feliz lá há bastante tempo, enfim, é óbvio que ninguém gosta de ser demitido. Então é um momento difícil, pô, por quê? Nananã. E beleza, falei, vou pegar um tempo aqui pra entender o que eu vou fazer, quero pensar melhor o que eu quero da minha vida, da minha carreira. E minha mãe e meu pai, eles tinham uma casa em Peruíbe. Minha mãe adorava ir pra aquela casa. E ela, É pô, gostoso ali, né? super! E ela sempre chamava, vamos, se dependesse dela, todo final de semana ela ia. É aquela coisa, né, na rotina do dia a dia, você vai deixando, não, depois a gente vai, Vai depois a gente vai postergando, né? postergando. E como eu tava sem trabalhar, tava desempregada, minha mãe me chamou, falei, bom, agora não tem mais desculpa pra dar. Agora eu vou. Vamos, mãe, vamos viajar. Isso foi em fevereiro. E aí a gente foi, ficamos lá acho que 4 dias. Foi eu, ela e o Thor, que é o Golden que a gente tem hoje, tá com meu irmão. Cara, foi super gostoso. Foi uma viagem ótima. A gente ficou extremamente próximo, porque só estávamos nós lá. E isso foi em fevereiro. E aí, em março, começo de março, minha mãe pegou Covid e veio a Nossa, falecer. como é que pode, né? Talvez se fosse, se não, você não tivesse saído da XP, você iria se arrepender de não ter ido. Como é que a vida faz Eu as não teria coisas? ido com toda certeza. Olha que louco, né? Você vê que, assim, no final, às vezes a gente não entende as coisas, mas depois você olha pra trás e fala, cara, como tudo faz sentido na vida. Você contou isso agora, minha prima, ela perdeu o pai e a mãe também na pandemia, meu tio e minha tia, né? Nossa. Eles morreram praticamente na mesma semana de Covid, os dois internados. E minha prima casou, ela casou em dezembro de 2019. Ela pagava aluguel. A mãe dela falou assim: vem morar comigo, né? Só tinha você, se mudou, vem morar comigo, não paga aluguel não. E ela tinha comprado um AP, já tava pagando um AP. Ela falou assim: nossa, mãe, eu tô muito apertada, pagando AP, pagando aluguel. Aí minha tia: não, vem morar comigo e tal. Ela: não, mãe, não quero morar com a senhora, eu casei agora, quero ter privacidade e tal. Faltando praticamente um mês antes da morte dela, minha prima: não, mãe, vou morar com a senhora. Foi morar. Eu lembrei agora dessa história. Você vê, né? Que Aí ela eu falo, falou pra gente, as mim: coisas não acontecem por não acaso. acontece. Assim, na hora a gente, obviamente, não faz muito sentido. Depois você olha pra trás e fala, cara, realmente. Ainda bem. Ainda bem. Então, assim, óbvio, foi uma fase muito difícil. Eu tava sem trabalhar, então eu olhei e falei, agora eu preciso voltar a trabalhar, porque ficar em casa também naquele momento, é óbvio, eu tive meu momento de ficar, perdão. E mas eu falei, pô, preciso voltar pro mercado. Não dá mais, assim, preciso botar minha cabeça pra funcionar, senão a gente entra numa espiral ali mais Em difícil. casa é complicado, né? Você começa a ficar só pensando nisso. Não, total. E aí que, pô, me deu um estalo assim. A Avenue tava crescendo bastante. Eu já ouvia falar bastante da Avenue. E eu falei, pô, comecei minha carreira no mercado americano. Adorava trabalhar lá. Conheço sobre o mercado, sobre os produtos. Eu falei, por que não? Por que não? E aí tinha uma pessoa que eu conhecia da época de XP, que estava na Avenue. Eu fui atrás, falei, pô, e aí, como é que tá sendo? Me conta um pouquinho mais. Pô, passei meu currículo. Foi para a área comercial o currículo, fiz entrevista e passei. Isso foi em junho de 21. Mas até então a Evelyn não era do Itaú ainda, né? Não, exato. A Avenue estava bem no começo. A Avenue foi fundada em 2018. Nossa, bem no comecinho mesmo, né? Eu entrei em junho de 21 e era uma empresa completamente diferente da que é hoje. Assim, a gente estava bem no começo, tinha só equities ainda, então só dava para negociar ativos em bolsa, não tinha fundos, não tinha bonds. Assim, somos uma empresa completamente diferente hoje. E aí entrei na Avenue, na área comercial. A área comercial era super pequenininha.
E fui trilhando minha carreira dentro da Avenue, de lá pra cá, assim, as coisas mudaram. Eu fiz uma migração de carreira, saí da área comercial, fui para essa área de treinamento, educacional e conteúdos. E hoje eu tô super feliz fazendo o que eu gosto e tentando levar a mensagem para cada vez mais pessoas, que, de novo, é um pouco do meu propósito, né? Eu quero que seja ajudar, se eu ajudar uma, duas pessoas, eu já tô feliz. Mas quanto mais eu conseguir ajudar, melhor. Não, e no seu Instagram já aprendi muito também, né? Você posta muito conteúdo no dia lá, que é muito bacana mesmo, essa sua proximidade com o público, é muito legal isso, né? Eu tento. Nosso povo precisa disso. Sim, Né? Infelizmente, Ju, a gente não tem educação financeira. O brasileiro não tem, e isso é algo cultural. Eu sim. pego o meu exemplo, meu pai não teve educação financeira, meu avô não teve, meu bisavô não teve, então alguém tem que quebrar essa bolha. E eu vejo que, poxa, a gente tem muito conteúdo gratuito hoje, nós, vocês também, só que mesmo assim as pessoas ainda acabam não investindo, acabam querendo encurtar caminho, indo para tigrinho, pirâmide financeira, enfim, isso está crescendo cada vez mais. Chega a ser assustador. Você vê essas casas de apostas, essas bets, cada vez crescendo muito. Então, tipo, no futebol brasileiro, a maioria é bet. Então, as empresas não conseguem patrocinar mais porque elas não conseguem concorrer mais com as bets. Não tem como, porque as pessoas injetam muito dinheiro ali. Sim. Então é muito preocupante isso também, né? Muito preocupante. É da natureza do ser humano. A gente quer recompensa rápida. Quem não quer também, né? Exato. Só que isso é extremamente prejudicial, porque é isso, 99% das pessoas perdem dinheiro dessa forma. E aí o pouco que tem acaba usando para isso. E poxa, na hora que você vai ver o planejamento de longo prazo não existiu, passaram-se os anos, chegou lá na frente. E tem que depender da aposentadoria ou, enfim, de um dinheiro que não existe, né? Ô, Gil, mas como é que a gente faz para ter uma mentalidade de investimento? Como é que a pessoa começa a investir, começa a quebrar esse paradigma que investir não é chato, que, poxa, às vezes as pessoas dói a pessoa tirar parte do salário para investir. Eu acho que esse ponto é importante, Léo, porque assim, tirar parte do salário para investir. Eu acho que a gente tem que até dar um passo para trás, porque as pessoas acham que investir é o que sobra. Exatamente. Né? É. Ninguém quer, é isso, ninguém quer tirar uma parte do salário. Ah, se sobrar dinheiro eu invisto. Cara, não vai sobrar. É fato. Se a gente não fizer um baita planejamento financeiro, não vai sobrar dinheiro. Então eu gosto muito de falar que investimento, ele tem que ser algo, isso, tem que mudar a mentalidade para que ele seja algo como se fosse uma obrigação mesmo. E é chato, tá? O começo não é legal, não é para ser algo divertido, igual ir para um cassino, igual jogar o jogo do tigrinho, não é para ser divertido. Investir é chato. Acompanhar os investimentos é chato. Mas a gente tem que fazer. E ele tem que ser visto como uma obrigação. Então, quando a gente monta um planejamento financeiro, eu tenho que, já dentro do meu orçamento, da minha renda, destinar uma parte para investimentos. Então, não é o que sobra. É uma parcela da minha Isso é renda que verdade. vai para investimentos. Então, se você for olhar no mercado, quando a gente fala de planejamento financeiro, pô, tem várias regrinhas, falam muito do 50, 30, 20, né? Que 50% da sua renda deveria ir para gastos fixos, 30 para gastos variáveis e 20 para investimentos ou dívidas. Eu acho que você pode usar esse que é o mais básico, é o que muita gente fala, mas você pode dividir de outras formas também. Então, separar ali. Por exemplo, vou te dar meu exemplo, tá? Eu gosto de separar, por exemplo, 55% para gastos essenciais. Então, aqui, essenciais, pô, mas é gasto fixo, é gasto variável, é tudo que você considera essencial na sua vida. Então, você vai definir o que é essencial, o que eu preciso, o que é importante, o que eu preciso. Então, moradia eu vou precisar do meu carro, eu vou precisar pagar luz, enfim, tudo isso entra como gastos essenciais. E depois o resto você vai separando em outras caixinhas, olhando para um horizonte talvez de prazo mais longo e também para se divertir. Porque é aquela coisa também, né? Poxa, eu tô ganhando dinheiro, não dá só para pagar o meu custo de vida, investir lá pra frente e agora? Agora eu não saio, eu não me divirto, não vou no cinema, não saio pra jantar. Então, assim, dentro do planejamento você tem que ter ali também um percentual. Então, o que eu faço? 10% para o have fun, vamos dizer assim, pra se divertir. Você vai colocar, 10% pra aposentadoria. Cara, quanto antes a gente pensar em aposentadoria, melhor. Né? Acho que esse é um outro ponto E é importante. engraçado que a galera acha que não vai chegar, né? Ah, tá longe ainda, depois eu invisto, mas chega, né? Chega aí, gente, o quanto antes começar,
melhor é, porque os juros compostos fazem um efeito incrível no seu investimento. Isso é fato. A gente pode até falar mais sobre isso daqui a pouco, mas é isso. Quanto antes começar, melhor. Então, assim, começou a trabalhar, puxa, já destina ali um percentual para sua aposentadoria. É muito importante. Você vai precisar colocar um valor muito menor para ter um valor maior lá na frente do que se você começar depois. Se você começar 10 anos antes de se aposentar, você vai ter que destinar um valor altíssimo para sua aposentadoria para você manter o mesmo padrão de vida que você tem, ou um padrão que você gostaria de ter, pelo menos. Então, 10% ali para aposentadoria, 20% para metas e objetivos, ou objetivos e sonhos, vamos chamar assim. Então, pensando em tudo que você quer realizar ao longo da sua vida. Então, tá tudo bem. Eu tenho o Have Fun que eu vou usar agora, eu tenho a aposentadoria lá na frente, mas, pô, e aquela viagem que eu quero levar a família? E a casa que eu quero comprar? Pô, você também precisa já começar a se planejar para isso. Não dá para eu, putz, quero comprar uma casa agora. Não tenho dinheiro, e aí? Então, você tem que pensar nesses sonhos e objetivos ao longo da vida para também já ir juntando esse recurso. Então, pô, 20% você pode colocar para isso. E aí faltaram 5% de tudo que eu falei, né? Esse 5% eu gosto de deixar para educação, vamos dizer assim, para você aumentar o seu desenvolvimento. Então, eu faço parte, né, dessa área educacional, óbvio que eu sou suspeita para falar disso, mas eu acho que todo mundo deveria dedicar tempo e recurso até para você se desenvolver, para você aprender. Principalmente no mundo que a gente vive, né? Onde a informação, ela Toda hora, tá... chega toda hora, né? Exato. Então, se a gente não estiver atualizado, se a gente não estiver se desenvolvendo, a gente vai ficar para trás. Então, é importante ter, para fazer um curso, é para comprar um livro, é para fazer aquele inglês que você precisa para o teu trabalho, enfim. Mas é importante também destinar um percentual, um valorzinho, um valor menor para que você possa fazer isso com consistência ao longo do tempo. Então, assim, só fazendo esse Não, é parênteses, eu engraçado acho que quando você investe em educação, mas você cresce também aqui, né? Você pode aumentar seus ganhos, então sua caixinha pode aumentar com a educação. perfeito. Isso vai fazer com Né? que você aumente sua renda, assim, com toda certeza. Porque quanto mais você aprender, melhor profissional você vai ser, vai buscar uma renda maior. Então, dentro do planejamento financeiro, além de você ajustar todos os seus gastos, você também precisa pensar em como aumentar sua renda. Então, putz, trabalho numa empresa, quero ser promovido. Como é que você faz para ser promovido? Como é que você faz para crescer dentro dessa empresa? Pô, sou autônomo. Como é que eu faço para o meu negócio crescer? Como é que eu faço para ter outras fontes de renda? E por aí vai. Então, tudo isso faz parte ali de você ir se desenvolvendo. Ju, mas nessas caixinhas que você faz, cada coisa você investe em alguma coisa? Tipo, Have Fun você investe nisso, O refund não é aposentadoria nem um nisso, investimento. Pensa que o sonhos é refund... nisso. Perfeito. Aí a gente entra num outro ponto. Vamos lá. Essenciais não é investimento, então é o que você vai gastar ali no seu dia a dia, com custo. O have fun é justamente, pô, entrou esse daqui, eu posso me dar o luxo de sair para jantar, então você não vai fazer investimento também. O gasto com educação também entrou, você vai gastar. Agora tem ali aqueles 30% que a gente vai olhar para aposentadoria e para os objetivos ao longo da vida. Tudo vai depender do prazo, obviamente, do perfil de risco do investidor. Isso aqui é super importante, tá, Léo? Porque não existe receita de bolo para investimentos. Então, tudo que eu falar aqui, quem está nos ouvindo vai ter que entender, poxa, faz sentido, não faz? Eu tenho um perfil mais conservador, mais arrojado. Eu, particularmente, tenho um perfil mais arrojado. E a gente tem que olhar para prazo também. Quanto mais longo o prazo, mais eventualmente você pode aceitar risco. Agora, tem algumas coisas muito importantes. Por exemplo, é muito importante que todo mundo tenha uma reserva de emergência. Então, antes até de construir esses investimentos para os objetivos de médio e longo prazo, você precisa ter essa reserva. Por quê? Porque, poxa, se amanhã eu sou demitida e eu não tenho nada investido, o que eu faço? Ou, por exemplo, tenho investimentos mais para longo prazo, investimentos de risco. Putz, o mercado agora virou, as ações despencaram, minha carteira tá 30% abaixo do preço dela. E aí, eu vou ter que resgatar. Vou ter que resgatar. Como é que faz? Puta, vou realizar um baita prejuízo. Faz sentido? Pô, horrível. Não é o momento de resgatar. Então, a reserva de emergência, ela te dá uma tranquilidade para momentos difíceis na vida. Então, pô, uma demissão, eventualmente, putz, os negócios, você tem uma empresa, os negócios não estão indo tão bem, eu preciso continuar ali pagando meu custo de vida. Então, para a reserva de emergência, é muito importante que você tenha investimentos extremamente conservadores e de alta liquidez, tá?
Isso aqui não tem como fugir disso. Eventualmente vai ganhar menos, é óbvio que a gente está no momento de juros altos, então acaba sendo muito atrativo colocar em Tesouro Selic, por exemplo. Então você vai colocar num CDB pós-fixado, vai colocar num fundo de liquidez diária que investe em Tesouro Selic, então você não pode fugir disso. De novo, o cenário é favorável agora, mas mesmo em momentos de taxa de juros baixas, é importante que a sua reserva de emergência esteja nesse tipo de investimento, porque você consegue resgatar a qualquer momento e independente do que esteja acontecendo com o cenário, você não vai ter esse risco de resgatar com prejuízo, tá? E aí, construir minha reserva de emergência, qual que é o ideal? Também não tem receita, mas eu acho que algo na casa de 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal é super importante, tá? Mas 6 a 12 é muita diferença. 6 se for CLT, mais para 12 se você for autônomo. Então, acho que um pouco nessa linha, tá? E aí, olhando para os objetivos de médio e longo prazo, de novo, tem que entender perfil. Se for mais conservador, é óbvio que vai trabalhar com investimentos talvez mais de renda fixa, não olhando tanto para renda variável, vai olhar para multimercado. E se você for mais arrojado, enfim, vai colocar ativos mais arrojados dentro da carteira. E aí, pô, legal. Onde que entra o internacional nisso tudo? Né? Acho que eu queria entrar muito nesse ponto, porque o internacional, o investimento internacional, apesar de estar começando e as pessoas ainda não entenderem a relevância, ele é super importante para a estratégia de diversificação, por alguns motivos. Então, se você parar para pensar, Léo, as marcas que você usa no seu dia a dia, o que você faz no seu dia a dia, assim, desde que você acorda até, enfim, até a hora de você ir dormir? Fala um pouquinho. Pô, só de pegar no celular já é dólar. Você come dólar. Você vai treinar, os aparelhos é tudo em dólar. É tudo dólar, nosso dia a dia inteiro é dólar. É isso, assim, eu vou treinar, boto meu tênis da Nike. Da Nike. Vou pedir um Uber, o próprio Uber é uma empresa meu americana. celular, Apple. Você tá ali no computador, meu computador da Dell, trabalhando, fazendo uma pesquisa no Google. Enfim, a nossa vida, ela é muito Inteira em dólar. globalizada. Verdade. Você falou, come dólar. De fato, a gente não come literalmente o dólar, a gente come dólar. Por quê? Cara, todo mundo, ou quase todo mundo, tem gente que é vegetariana, mas come carne. Se não come carne, come pão. Tem o trigo do pão. Café, tudo isso são commodities cotadas em dólar. O que acontece se o dólar sobe? Nosso custo de vida sobe. É natural. Então, por mais que a gente esteja no Brasil, não adianta a gente achar que o dólar é lá fora, eu não tenho impacto da moeda americana. Eu tenho. Eu tenho bastante no meu dia a dia. Se eu não tiver uma parcela do meu patrimônio investida em dólar, toda vez que o dólar subir, eu vou ficar mais pobre. É fato, porque o meu custo de vida vai aumentar. Então, uma forma de se proteger desse impacto que a gente tem no nosso dia a dia de dólar é investindo alocando parte do patrimônio em dólar. Saiu um estudo recente da FGV, Léo, que fala exatamente sobre isso. E o que eles mostram? Eles tentam mostrar qual que é o percentual da vida do brasileiro que tem esse impacto do dólar. E eles entenderam que é de 16% a 18%. O que isso significa? Se eu não tiver de 16% a 18% dos meus investimentos na moeda americana, toda vez que o dólar sobe, eu estou perdendo dinheiro. Os 16%, 18%, ele está ali para neutralizar esse impacto do dólar. Então, para eu ter exposição positiva à moeda americana, para eu ganhar com a valorização do dólar, eu teria que ter mais do que esses 16%, 18% investidos em dólar. Então, às vezes a gente fica pensando, pô, Brasil, vou investir aqui, IPCA+, e tudo mais, mas, gente, uma forma de se proteger do nosso custo de vida é também investindo em dólar. Então, dentro de toda essa estratégia de objetivos de médio e longo prazo e a própria aposentadoria, você vai incluir a estratégia internacional também. Eu recebi recentemente o Bruno Corano aqui, não sei se você conhece ele. Ele mora em Nova York, né? Tem uma empresa lá de wealth nos Estados Unidos. E ele falou pra mim assim, cara, ele vem aqui, acho que em novembro. Ele falou pra mim assim, cara, você investiria hoje, sendo bem sério comigo, no Uzbequistão? Aí eu falei assim, jamais. Ele, por quê? Eu falei, pô, tem cabimento investir no Uzbequistão. Ele falou assim, pois é, só que o real desvalorizou mais do que o Uzbequistão. E por que você vai investir em real aqui no Brasil? É bem isso. Aí depois daquilo eu comecei a ser mais agressivo ainda. E eu mandei praticamente tudo em dólar.
E é engraçado, você trouxe esse ponto e me lembrou de uma outra comparação que eu costumo fazer bastante em palestra e tudo mais. Pô, nessa linha mesmo, sim, é o que você falou, você investiria, se eu te falar, por exemplo, as pessoas aqui gostam muito de investir em Tesouro Selic, né? Investir em títulos do governo, na teoria é o ativo Uhum. mais seguro dentro do Brasil. E aí, pô, e se eu te falar para investir 30% do seu patrimônio em títulos do governo do Cazaquistão? Você vai investir? Não. Do Paraguai. Própria Argentina? Só que o que acontece? De acordo com a S&P, que é uma agência classificadora de risco, esses países que eu comentei aqui para você, eles têm uma classificação de risco melhor que a do Brasil. Como é que pode, Isso né? significa que o risco do governo brasileiro não pagar os investidores é maior do que o do governo desses países que eu comentei. Quando a gente investe no Brasil, a gente esquece do risco que a gente está inserido. Eu acho que mais recentemente as pessoas começaram a ter um estalo assim de olhar e falar, putz, realmente eu preciso começar a olhar para fora. Por quê? Porque desde o final do ano passado a gente vem vendo um movimento de aumento de risco e as pessoas estão percebendo isso por conta de uma questão fiscal. E é isso, pessoal. A gente está aqui num país em desenvolvimento, um país que representa só 1% do mercado de investimentos global. Então tem esse ponto também, Léo. Se eu invisto 100% do meu patrimônio aqui, é como se eu estivesse indo no mercado e, pô, ficando restrito a só uma sessão. Uma Uma sessão. sessão. É 1%. Quer dizer, eu não É. posso acessar mais nada. 99% ali eu não consigo acessar, eu não acesso. Faz sentido? Será que eu estou realmente diversificado? Mesmo se eu estiver aqui no Brasil investindo em renda fixa, renda variável, multimercado, em fundo imobiliário, putz, estou extremamente diversificado. Mas eu só estou olhando para 1% das possibilidades de investimento. Faz sentido? Pô, não faz. Talvez lá atrás fizesse, por quê? Porque era muito difícil, burocrático, Nossa, era. precisava de muito dinheiro para investir lá fora. E hoje não é mais esse cenário que a gente vê. Hoje a gente tem um cenário de facilidade, de mínimos baixíssimos para investir no exterior. Você não precisa ir lá para fora para fazer isso, faz daqui. Tudo em português, não tem mais esse negócio de, eu não falo inglês, não vou entender nada da plataforma. As plataformas são todas em português hoje. Tem tudo para brasileiro, né? A Avenue tá aí, Ó, feita até por... cartão vem pra você gastar em dólar. Exato, Né? é uma instituição feita por brasileiros para brasileiros. Então, não tem mais desculpa. Hoje é fácil, simples, com pouco você consegue investir e é extremamente importante, porque ficar acessando só 1% das opções de investimento em um mercado que tem naturalmente mais risco. E aí é isso. Por que o Brasil paga mais em taxa de juros? Porque tem mais risco. Imagina se o governo brasileiro desce os juros, esquece toda a questão de inflação, que é óbvio que a gente baliza a nossa taxa de juros por questão de inflação, mas, putz, taxa de juros brasileira é igual a taxa de juros americana. Será que o Brasil captar, é, vai captar recursos? Ele vai conseguir dinheiro emprestado? O governo brasileiro vai conseguir dinheiro emprestado se a taxa de juros estiver igual à americana? Não vai. Por quê? Por que eu vou tomar risco com o Brasil se eu Faz posso sentido. receber o Faz mesmo sentido. juros no ativo que é considerado menos arriscado do mundo, né? O mais seguro do mundo. Então, a gente tem paga mais porque tem mais risco, isso é fato. Pô, a taxa de juros aqui no Brasil tá subindo bastante, tá ficando, né, mais atrativo, taxa de juros lá fora começou a cair. E isso deveria, olha que engraçado, Léo. O diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos está aumentando, né? Porque aqui o juros está subindo e lá fora caindo. Isso deveria fazer com que a moeda brasileira se valorizasse. Por quê? Porque, pô, o Brasil, na teoria, ficaria mais atrativo. Juros altíssimos aqui, lá fora os juros estão ficando menores. Você deveria ter um movimento de real se valorizando. O que aconteceu ano passado com a nossa moeda? Despencou. Muito. Tudo bem, a gente teve um movimento global de valorização do dólar, então isso por si só pressionou todas as moedas frente ao dólar. Mas o nosso cenário local, na teoria, deveria fazer com que segurasse um pouco essa alta da moeda americana, porque a gente estava ficando mais atrativo. Mas a moeda brasileira foi a que mais perdeu valor em 2024 frente ao dólar, mesmo com juros subindo aqui e juros caindo lá. Por que isso aconteceu? Risco. Percepção de risco local aumentou muito. Então, puxa, o Brasil realmente está pagando mais, mas eu ainda não acho que vale o risco. Da mesma forma que a taxa de juros aumentou, o risco local aumentou demais. E esse prêmio a mais não compensa.
E a saída de dólar do país foi gigantesca e a nossa moeda perdeu muito valor. A gente bateu o patamar de R$ 6 que nunca tinha batido antes, chegou a basicamente 6,30. Você acha que sobe mais? Olha, essa é uma excelente pergunta, Léo. É a pergunta do milhão, né? Porque a gente recebe muito essa pergunta. Pô, mas espero, não espero, o que eu faço? E aí eu acho que é só a gente olhar um pouco o passado. Quando o dólar estava 5,60, 5,70, a gente viu muito cliente não mandando recurso para fora porque achou o dólar Tava, caro. é. Ai, não, vou esperar voltar. Por quê? Porque a gente fica com aquela memória de curto prazo que o dólar, pô, no final de 2023 para 2024 estava abaixo de R$ 5. Não, vai voltar, vou esperar, subiu demais, está muito caro. E essas pessoas hoje estão extremamente arrependidas de não terem comprado dólar. Se vai subir ou vai cair no curto prazo, não sabemos. Muito vai depender tanto de questões externas quanto de questões internas. Então, por exemplo, se o governo der um posicionamento de que pô, vai ajustar a trajetória da dívida fiscal, vai melhorar essa questão fiscal, pode ser que isso seja positivo no curto prazo e o real se valorize. Se isso não acontecer, provavelmente vai continuar pressionando a moeda brasileira. Lá fora também a gente tem outro ponto, que é a eleição de Donald Trump, que também pressionou a moeda americana para cima. Então, existe esse movimento de alta do dólar global. Mas, de novo, curto prazo é muito incerto, Léo. A gente não consegue precisar para onde vai. É isso. Tava 5,60, 5,70, do nada fez assim, ó, R$ 6, 6,10, 6,20, 6,30. Pô, bate um arrependimento muito grande. Muito grande. Quando a gente olha até as previsões dos grandes economistas e analistas de mercado para dólar, olha lá quanto que eles previam no começo de 24 e o quanto fechou em 24. Não bate. Aliás, passa longe. Por quê? Porque o dólar, as moedas no geral, elas sofrem impacto de várias variáveis. E essas variáveis, elas mudam constantemente. Hoje você tem um cenário, amanhã você tem outro. E quando eu faço essa projeção, eu estou olhando para o cenário de hoje. Mas amanhã tudo muda. O próprio Covid mostrou isso pra gente. Do nada, mesma coisa, a moeda americana subiu, bolsas despencaram. Do nada mesmo, né? Quem que preveu A gente não esse sabia quanto tempo movimento? que ia durar. Exato. Então, cara, se os principais economistas e analistas de mercado não conseguem prever para onde vai o dólar numa distância relevante, a gente não vai conseguir fazer isso. Não dá. Se você me perguntar, daqui a um mês, compro agora ou compro depois? Cara, não sei. Assim, qual que é a melhor estratégia? Eu sempre falo, preço médio. Esquece quanto está o dólar hoje. Monta a estratégia de investimento no exterior na sua cabeça. Pô, eu quero ter 30% do meu patrimônio lá fora. Legal. Vou mandar tudo de uma vez? Não preciso. Manda aos pouquinhos, né? Manda aos poucos. Pô, define o valor. Todo mês eu vou mandar. Não importa o que esteja acontecendo com o dólar. Pô, o dólar caiu bastante. Legal, aproveita e manda mais. Aproveita a janela de oportunidade para mandar mais. No curto prazo, a gente realmente não vai saber. E sempre vai bater aquela dor de, por exemplo, mandei hoje, daqui a um mês vão mandar. Pô, caiu, não devia ter mandado mês passado. Esquece, tira isso da cabeça. Você não tinha como saber o que ia acontecer. Não tinha como. Agora, no longo prazo, eu consigo ter uma ideia do que vai acontecer com o dólar? Eu não posso dizer que cravar com toda certeza, mas eu posso ter uma ideia. Por quê? Porque o que faz preço em moeda, no final das contas, é o diferencial de inflação e crescimento entre os países. Quando eu olho o histórico, a inflação americana é muito menor do que a inflação brasileira. O crescimento americano é maior que o crescimento brasileiro. Então, é natural que, no longo prazo, o dólar se valorize frente ao real. Isso é natural por conta de condições de mercado, tá? Então, é um pouco disso, assim. Se eu entendo que no longo prazo a tendência natural é o dólar se valorizar frente ao real e eu não sei o que vai acontecer com o dólar no curto prazo, eu sei que eu preciso ter investimento dolarizado e que eu deveria fazer isso aos poucos, porque eu não posso ficar me preocupando com essa variação de curto prazo. Acho que o resumo é esse. Não, e tem que ser uma obrigação investir em dólar, eu acho, hoje em dia. Até porque proteção de carteira também. Eu recebi aqui recentemente a Bruna Bins. Ela falou assim que ela passou um tempo em Miami, no mercado financeiro, só que antes disso, ela trabalhava na loja de roupa de venezuelanos. Ela falou assim pro dono da empresa, escuta, como é que vocês conseguiram abrir essa loja aqui no estado da América, sendo que, poxa, a moeda de vocês desvalorizou muito, o país tá ruim daquele jeito lá. O cara falou assim pra ela, a gente valorizou o patrimônio. Nós tínhamos boa parte do patrimônio em dólar, então a gente conseguiu ali sobressair por conta disso. Esse exemplo é muito legal porque é isso.
Quem não tinha dólar ficou pobre. Ficou pobre. Ficou muito pobre. Quem tinha dólar se protegeu. Então, é óbvio, ninguém tá falando que vamos virar uma Venezuela, mas a gente tem que entender que é uma proteção. É uma proteção, faz parte da estratégia de investimento e tirando a reserva de emergência, todo o resto do investimento ele deveria considerar o dólar como parte da carteira, para você ter essa proteção, ter moeda forte e acessar, acho que aqui o último ponto que eu ainda não aprofundei, é acessar um mercado muito maior. Então, como eu falei, o Brasil é só 1% do mercado, já o mercado americano, Léo, ele é mais de 50% do mercado total, do mercado global. Então, dentro dos É Estados muito Unidos, grande, né? você acessa tudo. É o mercado que mais tem liquidez. Você tem investidores do mundo inteiro lá. Então, você tem empresas do mundo inteiro tendo suas ações negociadas na Bolsa Americana, lançando dívida dentro do mercado americano. Então, assim, o próprio governo brasileiro tem dívida nos Estados Unidos. Empresas brasileiras têm emissão de dívida nos Estados Unidos. É normal, todo mundo quer estar lá, o maior mercado do mundo. Não tem jeito. Então, quando eu tô lá, eu amplio o leque de possibilidades de investimento, aumento muito mais a diversificação da minha carteira. E isso é extremamente importante. Acho que quando a gente fala de investimentos, diversificar é crucial, tá? Não dá pra gente achar que, pô, vou investir, vou colocar tudo numa caixinha só e isso é o que vai me dar o melhor resultado. Ainda mais se for um ativo de risco. Então, a diversificação é o que vai fazer que você não perca seu dinheiro ao longo do tempo. Pelo contrário, óbvio, vai ter oscilação, o mercado tem volatilidade, vão ter momentos difíceis, momentos de crise. Tem que ter ali um estômago forte Tem. para aguentar esses momentos, manter a sua estratégia. Se você estiver bem diversificado dentro do seu perfil de risco, você vai passar por isso e, cara, a carteira no longo prazo vai continuar performando. Na minha estratégia, o que eu fiz? Minha reserva eu montei aqui no Brasil, Perfeito. normal, né? Renda fixa. E a minha aposentadoria e liberdade financeira, eu mandei tudo para dólar. Tudo, mandei tudo. Legal. Eu não ia mandar, mas eu mandei. Falei, quer saber? Um all-in. Não, muito legal. E é engraçado porque ainda tem um mito muito grande, Léo, de que investir no exterior é arriscado. Eu acho isso tão Esse cara engraçado. aqui no Brasil. Pois é, porque assim, gente, como assim? Como assim? Óbvio, lá fora tem 1 milhão de investimentos diferentes. Se você colocar tudo em um ativo extremamente arriscado, realmente é arriscado. Mas não é o investir lá fora que é arriscado, é a sua estratégia. E por que isso acontece aqui no Brasil? Por que a gente acha que, pô, investir lá fora é arriscado? Tem muito essa questão da variação cambial, então, pô, a gente fica muito acostumado a ouvir que, pô, dólar sobe, dólar cai. Então, dólar subiu 2%, dólar caiu 2%. E a gente fala, pô, investir em dólar é arriscado porque tá toda hora se movimentando, enfim. Mas a gente tem que olhar que, pô, não é o dólar que varia, é a nossa moeda que varia. A nossa moeda varia e perde valor ao longo do tempo. Então, ele tem esse ponto. E um outro ponto é que, pô, hoje, como é algo novo aqui no Brasil, a classificação de risco de qualquer investimento internacional para brasileiros em corretoras aqui no Brasil é classificado como arrojado. Então, na visão local, investimento no exterior, mesmo que sejam os títulos do governo americano, que são os ativos considerados os mais seguros do mundo, eles são taxados de arrojados aqui. Por quê? Acho que por ser um mercado novo, enfim, o mercado não estava tão adaptado para isso. Então, por quê? Investir lá fora é arriscado porque o dólar varia, mesmo se você estiver investindo num título extremamente arriscado. Mas não, gente, é o real que varia. E isso que traz risco para o seu investimento. Então, a gente tem que quebrar esse mito de que investir lá fora é arriscado. É o que você falou, o arriscado é ficar 100% investido em Brasil. Não, isso é muito importante, porque as pessoas ainda acham que investir fora é arriscado. Ju, para quem está nos ouvindo, quem nunca começou a dolarizar o patrimônio, quem está começando ainda a pensar nisso, como é que faz uma estratégia, monta uma estratégia para começar a dolarizar o patrimônio? Investe em quê lá nos Estados Unidos, para quem está começando? Como é que funciona isso? Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto é entender qual o percentual da minha carteira que eu quero ter no exterior. Como eu falei, 16 a 18% é meio que obrigatório porque é só para neutralizar o nosso consumo local. Então, pô, isso todo mundo deveria ter, 16 a 18. Tá, entendi que além disso eu quero ter mais 10, 12%, vamos falar ali de 30%.
Montei essa estratégia. Legal. Olha o quanto eu tenho hoje e vou começando a fazer esse processo mensalmente. É aquilo. Não precisa mudar tudo de uma vez, ainda mais agora que as pessoas se assustam. Ah, tá muito alto o dólar. Então tá. Monta essa estratégia, vai fazendo aos poucos. E também já entende que, pô, dentro do seu aporte mensal para sua estratégia de longo prazo, 30% tem que sempre ir para o internacional, porque foi o que você definiu que vai para fora. Então, primeiro ponto, estratégia do câmbio médio. Ir mandando aos poucos, ir mandando mensalmente, ter consistência e recorrência dentro desses aportes, tá? Legal. Fiz isso, dolarizei, tô com meu recurso na conta investimentos em dólar. O que eu faço agora? Aí tem esse ponto, perfil de investidor. Pô, preciso entender se meu perfil é conservador, é arrojado, agressivo, moderado, perfeito. Isso tudo vai definir o percentual que você vai colocar em renda fixa, em renda variável, em investimentos alternativos. Então, de novo, não tem uma receita de bolo. O que tem são vários relatórios para ajudar os brasileiros hoje. Então, dentro da Evno, a gente tem diversos relatórios com recomendações, ideias de investimento para perfis diferentes. Você tem hoje acesso à assessoria de investimentos, dependendo do patrimônio que tem no exterior. Então, dá para ter um assessor também montando uma carteira personalizada em cima dos seus objetivos. E aí, trazendo um pouco das opções de investimento, né? Então, você tem ativos negociados em bolsa. A Bolsa Americana são mais de 8 mil ativos disponíveis. Você tem ações das maiores empresas do mundo. Você tem os ETFs, que são fundos de investimento que têm as cotas negociadas em bolsa, dá para investir, então, em diversas estratégias. Para você ter uma ideia, no mercado americano a gente está falando de mais de 3 mil ETFs. Muita coisa, né? Muita coisa. Tem estratégia de qualquer coisa que você imagine. Então, assim, ETF é só para investir em empresas americanas, no mercado americano? Não, você dentro do mercado americano você vai ter ETFs para investir em Ásia, em Europa, para investir em commodities, para investir em tudo quanto estratégia que Isso você é imagina. interessante. Eu tenho um amigo meu que só investe na Índia, acredita? Olha só, ele gosta do case. Tem muita gente falando bem da Índia, enfim, tá crescendo. É um case bem legal. Óbvio que ele tá arriscando bastante também. Estamos falando de um mercado emergente, assim como o Brasil. Mas é isso, dá para acessar através do mercado americano, o mercado indiano e por aí vai. Então, via ETF você faz isso de forma simples e fácil, negociando um ativo em bolsa. Você tem os REITs, que são equivalentes aos fundos imobiliários no Brasil. Eles só são diferentes em termos de modelo mesmo, né? O REIT aqui, o fundo aqui é um fundo e lá é uma empresa. O REIT é uma empresa, ele não tem essa estrutura de fundo. Mas acessa também o mercado imobiliário através da bolsa, com mínimos baixíssimos. E aí vale ressaltar que mínimos em bolsa a gente está falando de $5 para começar a investir, então é super baixo. Pensa que o investimento mínimo em tesouro direto é quanto hoje? R$30? R$30. É isso, você vai investir $5 lá fora, os R$30 aqui no Brasil. O mínimo é muito baixo, por isso que eu falei, qualquer pessoa consegue acessar. Além dos ativos negociados em bolsa, você tem fundos de grandes gestoras internacionais olhando para diversas estratégias. Então, pô, não quero ficar selecionando meus ativos, não quero ficar comprando na bolsa, quero terceirizar isso. Você está falando de gestoras extremamente renomadas, olhando para o mercado global e não só americano, mas através do mercado americano. Você tem os bonds, que são os títulos de renda fixa, emitidos, investidos através do mercado americano, não só de empresas e governo americano, como eu falei, todo mundo quer emitir dívida lá. Então, você, se quiser, óbvio que o ideal é não fazer, mas, pô, quero investir em título do governo americano em dólar, ou do governo brasileiro em dólar, consigo. Quero investir em títulos de empresas brasileiras lá, consigo. De empresas de outros locais também, através do mercado americano. Então, acesso à renda fixa em dólar dentro dos Estados Unidos. Tem os CDs, que são certificados de depósito, muito similares ao CDB. Então, para quem gosta do CDB, que é mais conservador, tem os CDs lá fora também. Então, opções de investimento são gigantes. A liquidez do mercado é muito maior. A possibilidade de diversificação também é muito maior. E aí, de novo, tudo vai depender do seu perfil, do quanto você quer investir. Então, pô, se eu tô começando com pouco, talvez a bolsa faça mais sentido pelo mínimo ser menor. Pô, já tenho um patrimônio mais relevante, tenho que levar em consideração outras questões, como planejamento sucessório. Isso é uma questão muito importante, né? Sim, Muito total. importante. Então, eu preciso olhar o valor que eu tenho investido, se eu estou investido em ativos que podem ter imposto de sucessão nos Estados Unidos ou não. Tudo isso precisa ser feito quando eu estou falando de valores maiores. Por quê? Porque você tem lá uma isenção
para imposto de sucessão para até $60 mil para quem é não residente fiscal nos Estados Unidos. E se eu tiver mais do que isso em ativos de raízes americanas, eu vou ter imposto a pagar. Então eu preciso tomar esse cuidado também. Aí eu preciso avaliar, vou entrar numa estrutura offshore, vou trabalhar com ativos que não são de raízes americanas para ter esse benefício fiscal. Precisa tomar esse tipo de cuidado. Então é isso, depende muito do valor, do perfil, para definir a melhor estratégia. Por isso que eu não vou cravar o que fazer, mas acho que vale trazer um overview do que tem, de como funciona e quais são as estratégias que eu posso usar, onde que eu posso achar material. Então é isso, tem relatório, tem assessoria, dependendo do volume de investimentos. Tudo isso vai ajudar o investidor a montar um portfólio no exterior. Eu acho que para o empresário no Brasil bem sucedido tem que ter offshore. Eu acho que tem que ser, não tem como não ter offshore, não se proteger lá fora. Exato, assim, e grandes empresários hoje em dia têm um percentual relevante do patrimônio em dólar, isso é fato. Muitos deles mais de 50% do patrimônio em dólar. E faz tempo, né? Eu acho que o grande empresário já tem dólar faz tempo. Sim. Quem está começando agora é o médio investidor. Exatamente, né? Agora tá tudo lá dolarizada já. É engraçado quando eu comecei a investir em dólar, é pouquinho dividendo que vem em dólar, só que é em dólar, né? Então, tipo, você multiplica por 6, não fica tão pequeno assim, entendeu? Sim. E tem que começar, né, Ju? É isso. É igual investimento normal aqui no Brasil. Tem que começar. Você começa investindo um pouquinho, 10, 50 reais, 100. Depois você vai aumentando os aportes, vai gostando. Tem que começar, não adianta, né? É isso. Tem que ter essa mudança de mentalidade de começar. Que comece com pouco, é o que você falou, Léo. Não importa com quanto. A gente já viu que dá para investir com um mínimo igual do Tesouro Direto. Tesouro Direto, $5. Exato. Então, assim, tem que começar. Esse é o mais importante. Tornar isso um hábito. O investimento, ele tem que ser um hábito na vida. É o que eu falei. Ele tem que ser um percentual já da sua renda destinado para investimentos. Não é o que sobra, é uma obrigação mensal que você tem. Então começa, se propõe a fazer, mas eu tô no momento que eu tô cheio de dívida, cara, não faz sentido investir, realmente. Opte por pagar primeiro as suas dívidas, principalmente se forem dívidas caras, porque existe dívida boa, tá? É até engraçado, mas assim, tem dívida que faz sentido manter. Eventualmente, se você tem um financiamento imobiliário com juros, sei lá, 7% ao ano, 8% ao ano, a gente tá falando de Selic a 12 e pouco, eu posso investir meu dinheiro, ganhar mais e pagar minha parcela aqui com juros mais baixos. Então, em determinados momentos pode fazer sentido você manter dívida. Agora, se for dívida do cheque especial, dívida do rotativo do cartão, esse tipo de dívida, realmente o foco tem que ser pagar o quanto antes. Então, pensa naquele percentual que você destinaria para investimentos, ele tem que ir para pagar a dívida. Paga o quanto antes essas dívidas, antecipa para justamente diminuir esses juros. E a partir do momento que você zerou essas dívidas caras, que assim você não conseguiria taxas iguais em investimentos, e aí sim você começa a investir, né? Então é muito importante, estrutura, faz uma análise ali da sua situação, foca em pagar essas dívidas e depois já destina esse percentual para investimentos. Começa com pouco e à medida que o tempo for passando, isso vai se tornando um hábito e você vai conseguindo cada vez mais botar um valor maior. Ju, para quem está começando a investir hoje, né, que tem um dinheiro para começar a investir, você acha que é bacana a pessoa já fechar uma assessoria de investimento ou ela por si só consegue já investir? Dá para investir por conta própria, tá? Se já tiver um mínimo conhecimento também de mercado brasileiro, às vezes já investe aqui no Brasil, para investir lá fora, por exemplo, dá também. E começa com simples, eu acho que é um pouco disso. Ainda tem muita gente com dinheiro na poupança, né? O que eu acho... A maioria. Meu pai, eu falo, pai do céu. É que é o seguinte, meu pai é daquelas pessoas que vai no banco, ainda no caixa, puxar o extrato financeiro da conta. Aí imprime aquele negócio assim, e leva pra casa, gastei isso aqui. Falei, pai, o que é isso? É a época do dinossauro. E ele não tira o dinheiro da poupança, ele não tira. Meu pai aposentou, ele tá com a aposentadoria dele, tudo na poupança. As pessoas mais velhas ainda têm esse costume, porque é isso, assim, o mundo mudou. Tem como segurança, mas a gente, né? Exato, a gente ainda fica muito preso no passado, no que a gente conhece, no que pra gente é mais seguro tá ali. Muitas vezes o novo, ele é assustador, é risco, mas dá para começar com o simples, é isso. Começa com uma renda fixa, conservadora, tem tesouro direto, tem o CDB, quando a gente está falando de Brasil, porque, de novo, o primeiro passo é a reserva de emergência, né? Então, preciso olhar para esses ativos mais conservadores aqui no Brasil e, aos pouquinhos, vai aprendendo. E aí, lembra daqueles 5% que eu falei que é para educação? Aproveita para fazer ali aprender um pouquinho sobre investimento, seja via livro, seja via algum curso. Acho que aprender nunca é demais.
E o mínimo aprendizado o mínimo conhecimento que a gente tem em investimentos já vai ajudar, pelo menos no básico, a você sair da poupança e começar os seus investimentos, principalmente renda fixa mesmo, sabe? Mas pelo menos para você ficar tranquilo. Não é necessário assessoria, óbvio que ter um profissional por trás é extremamente importante, isso vai te ajudar, ele vai ter uma visão ampla, vai ter um conhecimento de mercado muito maior. Um pouco mais personalizada para você, né? Exatamente, né? Isso é importante, mas dá para começar sem. Muitas vezes que a pessoa fica exatamente com esse ponto, pô, mas eu precisaria de mais para ter um assessor, para poder começar. Não, cara, começa. Lê ali alguma coisa sobre investimento. Básico funciona, Básico funciona. Depois, quando você tiver ali um pouquinho mais de dinheiro, você vai buscar ajuda, vai buscar uma assessoria. Com certeza isso vai alavancar o retorno, enfim, a estratégia da carteira. Mas dá para começar assim. Ju, falando um pouquinho de educação, né? A gente recebe algumas perguntas dos nossos seguidores, ouvintes. Como ter sucesso no mercado financeiro? A galera que está começando, assessor de investimento, quer trabalhar em Itaú, XP. Como é que a pessoa faz para ter sucesso no mercado financeiro, Ju? Quais os pontos relevantes que você acha, na sua perspecção, é um ponto muito relevante? E como você acha que o inglês hoje é tão importante na trajetória de um bom profissional de investimento hoje no Brasil? Perfeito. Então, falando primeiro desse último ponto, né, por que o inglês é tão importante? Bom, muitos dos conteúdos que a gente consome, eles, enfim, são em inglês, existem materiais em inglês, você tem que acompanhar o mercado. O mercado americano, ele é base para o mundo inteiro, né? Não adianta, não tem tudo é derivado do mercado americano. Então, você conseguir acompanhar, você ter esse inglês para muitas vezes não ficar esperando uma tradução ou alguém falar sobre aquilo, é super interessante. Então, assim, o inglês ele destaca, e óbvio, se você quiser uma carreira justamente dentro do internacional, aí é essencial. Agora, o que é importante? Eu acho que características muito importantes para quem quer trabalhar no mercado financeiro, olhando para essa questão comercial, né? É óbvio, ter uma boa comunicação, ser muito interessado, ser curioso, tem que acompanhar o mercado, tem que gostar de aprender. Esse ponto é super importante, porque o mercado ele é muito dinâmico, as coisas mudam. Atualiza toda hora, né? Com muita rapidez. Então, se você não se atualizar, se você não acompanhar o mercado, em uma semana você tá para trás. Você vai conversar com o seu cliente, o cara vai estar falando de um negócio que aconteceu ontem, você não faz ideia do que ele tá falando, e aquilo na cabeça dele, muitas vezes não impacta a carteira dele, mas às vezes na cabeça do cliente impacta e você não sabe nem discorrer sobre aquilo. Então, assim, isso é meio que praxe. Preciso estar atualizado, preciso acompanhar o mercado, preciso estar sempre aprendendo. E então é um pouco disso, assim, pro comercial é uma boa comunicação, é olhar muito pro cliente, para as necessidades do cliente. Então, acho que para você ter sucesso numa carreira atendendo clientes dentro do mercado financeiro em investimentos, esquecer muito. Às vezes a gente acha que sabe o que quer, o que o cliente quer, mas a gente precisa ouvir, entender perfil, entender realmente o que ele está buscando, quais são as necessidades, para daí sim montar esse planejamento. Certificação também é importante, dependendo da área que você vai atuar, você tem que ter essa certificação, né? O próprio CFP, para quem quer ser assessor, enfim, ajudar o cliente nesse planejamento financeiro é extremamente importante. Então, acho que é um pouco nessa linha. E é isso, entra em educação, não tem jeito. Não tem jeito, né? Tem que estudar, tem que tirar a certificação, tem que estar aprendendo, tem que estar acompanhando o mercado, gostar de conversar com o cliente, ouvir, entender a necessidade para poder montar a melhor estratégia. Não, e para brasileiro lá nos Estados Unidos tem muita chance, oportunidade também no mercado financeiro, né? Meu sócio é de Orlando, e falar que todo mundo lá, todos os brasileiros lá, a comunidade brasileira é muito forte, eles querem ser atendidos por brasileiros, não americanos. Então a procura por profissionais qualificados é muito grande. O próprio M-Banco está fazendo um trabalho top em relação a isso. Então, para as pessoas do Brasil que querem ir para os Estados Unidos, quer trabalhar lá certificado, é muito importante isso também, né? Sim, com toda certeza. Tem muitas oportunidades lá, né? Muito legal, exatamente. E é isso, é o que você falou. Tem muito brasileiro lá fora. E brasileiro procura por brasileiro, impressionante. E lá, é só brasileiro. Sim, não, principalmente ali, Flórida, Orlando, né, Miami, Orlando, exatamente. Meu sócio falou assim que foi no mercado esses dias lá, o pessoal falou assim, poxa, maçã em promoção. Quem falou assim, todos os Estados Unidos estão no Brasil, gente. Isso, é muito engraçado. Então, tem bastante espaço, com toda certeza. Acho que o pessoal do M-Banco está fazendo um trabalho muito legal
com o MBA que eles estão criando, justamente com esse foco, porque é isso, tem que estar aprendendo, se desenvolver para se tornar um profissional que as empresas lá fora, de fato, estejam buscando, olhem, mas a gente sabe que tem um público muito bom, então ser brasileiro para atender brasileiros é super importante. Que legal. Ju, falando um pouquinho da sua vida pessoal, o que você gosta de fazer no dia a dia? Legal. Fora aí dos bastidores no mercado financeiro, investimento. Hoje eu tô numa fase diferente de vida, porque no final do no ano passado, em maio do ano passado, eu tive meu primeiro filho. Então eu tô vivendo muito a maternidade agora. Então é uma fase de adaptação mesmo entre vida profissional e vida pessoal. Quando eu não tô trabalhando, eu quero estar ali com meu filho, com meu marido. E acaba que até é um pouco difícil fazer o resto do que eu gosto. Porque... Quando você virar mãe, muda muita coisa, né? Muda muita coisa. E a demanda de um filho nessa idade, meu filho tá com 8 meses, é muito grande. Nossa, é muito novinho, né? Muito novinho. Mas, por coisas que eu gosto de fazer, que eu ainda não consegui voltar, não só pelo filho, tá? Porque daria pra tentar voltar, mas porque eu tive um probleminha no quadril, é correr. Então, assim, eu sou apaixonada por corrida. Corri 2 maratonas já. Sério? Aham. E legal. a última foi em 2022. E aí depois, realmente, o meu problema no meu quadril deu uma piorada, eu não consegui voltar a correr. Depois engravidei. Aí não dava mesmo, porque a dor no quadril aumentou bastante. Quanto mais a barriga aumentava... eu passo por isso também. Mais a dor no quadril ia aumentando. E aí depois, óbvio, agora pra voltar tá um pouco difícil, eu preciso fazer bastante fortalecimento, mas eu tenho focado muito em tá ali, tentar estar 3 vezes na semana na academia. Essa foi uma das minhas metas, inclusive para 2025, fazer musculação 3 vezes na semana, porque eu realmente preciso fortalecer para conseguir voltar a correr. E eu quero fazer uma meia maratona no segundo semestre. Então, assim, essa é a meta realmente para esse ano, voltar a correr, porque é algo que eu amo. Não, eu vai conseguir. Amém. Tem que ter meta nesse ano, né? Exato, a gente tem que ter esse foco. Então, tô aí treinando pelo menos 3 vezes na semana musculação, faço uma bike também para tentar ganhar de novo um cardio bom. E se Deus quiser, no segundo semestre eu vou conseguir fazer a minha meia maratona. No final do ano eu quero botar o shape também, tô na dieta, tô na academia todos os dias. Eu fiz um podcast com o Guto aqui na sexta-feira passada, apanhei igual cachorro. Você conhece o Guto? O Guto Galamba? Eu vi no teu Nossa, no post foi lá. 1 hora, vai sair hoje o episódio dele. Ai, hoje. Que legal. Apanhei igual cachorro. Olha foi só. 1h30 de surra. Mas é bom isso às vezes. Óbvio, às vezes a gente precisa. É bom. Às vezes a gente precisa. Você já tava com isso na cabeça pra esse ano, aí vem ele, já te dá várias porradas, é isso. Ju, a gente acha que a prosperidade da nossa vida é um tripé. São várias coisas equilibradas ao mesmo tempo. Tem algum lado da sua vida hoje que você quer equilibrar um pouco mais? Porque às vezes a gente lida muito com a nossa carreira, investimentos, finanças, equilibrar. Às vezes fica um pouco aqui saúde, um pouco aqui parte espiritual, família. Tem algum lado seu que você quer equilibrar esse ano? Eu acho que assim, eu tô numa fase muito de adaptação mesmo, como eu comentei. Eu ainda tô tentando achar esse equilíbrio, fato, porque eu, antes de ter o filho, obviamente estava ali bem encaixadinho, tudo resolvido. E aí o filho vem e dá uma desequilibrada. Eu fiquei quase 5 meses de licença maternidade, então foco 100% ali. Daí, voltar ao trabalho, você tá quase 5 meses, não olhando tanto para mercado. Então, poxa, tive que equilibrar esse pratinho, deixa eu olhar tudo de novo, tem que estar atualizada, tem que voltar com tudo. Tem um monte de projeto legal para fazer daqui para frente. E quero estar com meu filho. Então, assim, eu realmente estou numa fase de adaptação para justamente deixar tudo bem equilibrado. Não tá equilibrado, acho que cada hora tá pendendo para um lado. Então é isso, às vezes, não consigo fazer minha atividade física porque, trabalhei demais e agora eu quero ficar com meu filho. Então, passou 2 dias e eu não consegui descer pra academia. Então, assim, eu tô nessa fase de tentar adaptar para colocar uma rotina de novo para que você ressente isso também, né? Total, então é isso, se eu quero encaixar, coloquei como meta ao longo do ano justamente ter essa parte de mental e física direitinho, mas ao mesmo tempo quero passar tempo de qualidade com meu filho e tenho vários projetos legais pro ano de 2025 no trabalho que também quero tirar do papel. Então é uma fase de adaptação, é equilibrar tudo, cada hora tá pendendo para um lado, mas eu espero que daqui a pouco esteja tudo mais equilibrado. Ju, que legal, obrigadão pela sua participação, você é muito inteligente,
Galera, acompanha a Ju no Instagram, no YouTube, na página também da Avenue, tem muito conteúdo riquíssimo pra vocês. Agora, pra encerrar, eu queria que você desse um recado naquela câmera pra galera aí começar a investir, pra quem tá começando a investir, tá bom? Legal. Maravilha, Léo. Bom, obrigada mais uma vez pelo convite, Obrigado, foi sim. incrível. Vou deixar meu arroba aqui também pro pessoal me seguir, o arroba InvesteJu, InvesteJu, que tem um E. Muita gente pensa que é mudo, mas não, gente, arroba InvesteJu, InvesteJu não estava disponível. Mas eu acho que assim, quando a gente fala de investimentos, pessoal, quanto antes vocês começarem, melhor. E a diversificação, ela é super importante. Então, acho que esses 2 pontos aqui é a minha mensagem final para vocês. Comecem o quanto antes, mesmo que seja com pouco. O longo prazo é o que realmente vai fazer a diferença nos seus investimentos. Então, você tem ali os juros compostos que vão trabalhar ao seu favor ao longo do tempo. Se eu começar a investir muito tarde, os juros compostos não vão fazer a mágica que eles fariam dentro da sua carteira. Então é isso, comecem o quanto antes. Se não começou ainda, putz, já passou muito tempo, agora não dá mais, gente, sempre dá, assim. Isso aí. É hoje, tem que começar hoje, estrutura, faz o seu planejamento financeiro. Se tá com dívida, paga as dívidas, mas o quanto antes você começar, melhor. E diversifiquem, entendam o perfil de vocês, aceito mais risco, aceito menos risco, olhem os objetivos de vida que vocês querem cumprir ao longo da vida de vocês e montem essa estratégia, diversifiquem para que vocês não, em alguma crise, né, percam todo o recurso. Isso é muito importante, vocês precisam sobreviver ao longo do tempo e a diversificação é o que vai fazer isso com vocês. Então, comecem o quanto antes e diversifiquem. Olhem também para o mercado internacional, não esqueçam disso. Acho que a gente está num movimento que não tem mais volta e é extremamente importante porque o dólar impacta assim o nosso dia a dia. Ele vai dar acesso a uma diversificação muito maior dentro da carteira de vocês. Bom, isso não foi um podcast, foi uma mentoria. Foi muito bacana. Ju, obrigadão, viu? Imagina, Pessoal, é isso aí. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.